Essa é a história de um dos verdadeiros pais da música eletrônica. Essa é a história de um dos fundadores de Ibiza. Cara, essa é uma história diferente de todos os DJs que eu já contei aqui de domingo. E eu tenho certeza absoluta que, independente do seu estilo, independente do seu sonho, essa história vai servir de uma grande lição e de uma grande inspiração para você. Eu tô falando do pai da música eletrônica, Sven Väth. Fala DJ, eu sou o Michael do DJ do Zero Lab, que é um canal que eu criei para ajudar aspirantes de DJs e DJs a se tornarem profissionais da área. Nesse vídeo de hoje, como todos os domingos, eu trago a história de um DJ. E cara, como eu disse na introdução desse vídeo, essa é uma história muito interessante para você analisar, para você se inspirar, para você pegar lições e trazer para sua carreira. Com 16 anos de idade, voltando de umas férias junto com um amigo seu, em Barcelona, Sven Väth tinha um voo de volta para Frankfurt, que é a cidade onde ele morava com a sua família. Bom, eles fazem uma brincadeira. Vamos virar uma moeda. Se der cara, a gente volta para Frankfurt. Se der coroa, a gente vai para Ibiza. Deu coroa. Eles pegaram um ferry de Barcelona, foram parar em Ibiza. Em Ibiza, ele foi morar literalmente no meio do mato por 3 meses, exato. Eu tô falando para vocês da época dos anos 80, se você não sabe muito sobre Ibiza. Ibiza é considerado uma ilha hippie, então era meio que normal você encontrar as pessoas no meio da floresta, a galera estava sempre naquela vibe peace and love. E Sven Väth abraçou a ideia, foi morar ali no meio de uma floresta junto com seu amigo. Eles literalmente roubaram umas cadeiras e uns guarda-chuva de praia. E ele ligou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu vou morar aqui em Ibiza por 3 meses. Ele ficou lá os 3 meses, descobriu todas as festas, entrava em todas as baladas e ele ficou literalmente apaixonado por Ibiza. Quando esses 3 meses se passaram, que ele voltou para Frankfurt, na casa dele, ele contou toda essa experiência para a mãe dele e a mãe dele falou assim: filho, por que você não se torna um DJ? Eu fico imaginando minha mãe me falando isso, eu acho que seria o dia mais feliz da minha vida. Aliás, se isso tivesse acontecido comigo, com certeza absoluta minha mãe ia ter me deserdado. Mas enfim, ele disse DJ e eu. Já os pais deles, eles eram donos de um clube na cidade dele. E daí ele começou a frequentar esse clube e começou a tocar, fazendo uma promessa para ele mesmo que toda a abertura e fechamento das festas de Ibiza ele iria, todo ano. E todo ano era assim. Porém, ele não tinha nem pretensão de tocar em Ibiza, porque os DJs que tinham em Ibiza para ele eram deuses. E a gente não tá falando aqui de música eletrônica, porque praticamente ainda não existia música eletrônica em Ibiza. Era uma mistura de afro music com reggae, com vários estilos meio psicodélico, rolava até um Pink Floyd na época, isso dito da própria boca dele. O sonho dele era que algum DJ de Ibiza, não importa de qual balada, tocasse uma música dele. E ele continuou com as suas produções, continuou tocando em Berlim, nos lugares mais pequenos, e todo verão ele ia para Ibiza na abertura e no fechamento das festas. Até que no verão, se eu não me engano, de 84, ele conta, ele chegou em Ibiza e tinha mudado tudo, tava tudo diferente. Tinha essa explosão da house music e os DJs, organizadores, promoters ingleses tinham tomado conta da ilha e vários DJs espanhóis que até então tinham feito a história de Ibiza não tinha mais lugar para tocar, não tava mais tocando. Ele falou que foi uma vibe muito diferente, bem comercial, que ele não tava entendendo muito mais o que estava acontecendo. Aí ele teve a ideia de fazer a própria festa dele em Ibiza. Só que ele começou a ir atrás dos clubes, atrás dos lugares, e o único lugar que meio que deu uma moral pra ele foi o Amnésia. Só que eles falaram assim, ó, a gente abre todos os dias, o único dia que a gente não abre é a segunda-feira. Ele falou, beleza, eu vou pegar a segunda-feira. Agora, pessoal, presta atenção no que eu vou te falar. Até então, não existia a música techno em Ibiza. Não tinha um lugar em Ibiza que tocava música techno. Dito isso, perguntaram para o Sven Väth, né? Sven, como que você conseguiu chegar até essas pessoas e levar a sua música e convencer o dono do Amnésia a organizar a sua própria festa? E ele conta que todo mundo em Ibiza conhecia ele. Que ele vibrava tanto no meio da pista quando os DJs estavam tocando, que ele parecia que estava sempre louco, que todo mundo olhava e falava, olha lá o doidinho, olha lá o doidinho. Então ele já tinha essa coletividade
em Ibiza, todo mundo já conhecia. Todo verão o cara tava lá. Tanto que quando ele pegou as segundas-feiras no Amnésia, ele levou, na primeira vez que ele fez a festa dele, 1.200 pessoas. Pra vocês terem noção do tanto de gente que já conhecia esse cara lá em 84, 85, quando ele começou a fazer essas festas. Diga-se de passagem, eu não tinha nem nascido ainda. Que doideira, cara. O fato é que o Sven, ele não ficou famoso e conhecido até então pelas produções musical dele, mas pela performance dele, pelo DJ set dele. E aqui a gente já quebra um tabu gigante, porque se você vê um DJ de underground hoje, você vê um DJ de techno, sempre vestido de preto, com a cara fechada, o cara nem se move, é o bam, 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 e julgar as outras pessoas, e julgar os outros estilos. A galera desse underground fake, eles são muito preconceituosos com os outros estilos de música. Já o cara que é chamado de pai, ele é chamado de pai pelos outros DJs em Ibiza. Ele é um DJ de música super underground, aliás, ele foi um dos criadores da música underground, e ele é um cara que tem uma performance completamente doida, que você poderia chamar de uma performance comercial, porque ele sobe em cima da cabine do DJ, ele joga champanhe nas pessoas, ele dança com esses discos, e aí o cara tá lá tocando uma música super dura, um techno reto, de repente ele coloca um disco do Bon Jovi. Imagina você tocando numa festa techno super underground e colocar um disco do Bon Jovi, provavelmente a galera ia te vaiar, ia embora, ia xingar. E ele consegue, aliás, ele foi o pai dessa construção de set com estilos diferentes. O cara tá tocando uma música super underground, de repente ele entra com um house cheio de batucada africana, tipo, é muito doido o set desse cara. É realmente uma experiência. Com os anos se passando, ele conta que ele entrou nessa meio que armadilha de ser um popstar de músicas mais comerciais. E ele gravou um disco que na época foi muito viral, inclusive no Brasil. E a galera que não era da cena da música eletrônica começou a conhecer ele muito mundialmente. Nesse caso, qualquer DJ normal, incluindo eu, ia ficar muito feliz, ia aproveitar aquela fama ali de popstar. O que ele fez? Ele decidiu se retirar, porque ele falou assim, mano, não é isso que eu quero, eu sou um DJ de clube, eu gosto de fazer as pessoas se divertirem, eu não sou uma superstar para ficar dando autógrafo, eu sou um cara que coloca os meus vinis e quero fazer a galera dançar. Ele desapareceu por 2 anos e voltou com a música super underground dele, e o cara, como eu disse para vocês, ele é chamado de pai em Ibiza, ele é um dos criadores da cena de Ibiza. Nessa construção da noite, da festa dele, que é o Cocoon, até então não existia em Ibiza um DJ que tem a própria festa. Por exemplo, Jimmy Jones tem o Paradise, o Vintage Culture tem o Mondays at High, tipo naquela balada High, o Vintage tem uma noite dele. Só que antes não existia isso, os DJs iam tocar na balada tal, iam tocar na festa tal. Então ele foi o pioneiro a ter um DJ, a ter o próprio branding, a ter a própria festa. E dali nasceram vários outros monstros da música eletrônica, incluindo Rich Walton, que é o melhor amigo dele, incluindo Ricardo Villa-Lobos, incluindo Luciano, incluindo Marco Carola, toda essa galera tocava no Cocoon, que era a festa do Sven no Amnésia. Hoje são nomes consagrados da música eletrônica. O mais doido de tudo isso, e eu juro pra vocês assim, eu até fiz um post no meu Instagram e escrevi assim, ó, zerei o game, que eu venho de uma cidade muito pequena e eu não tinha noção do que era música eletrônica. Só que quando eu comecei a trabalhar de barman, que eu me mudei pra São Paulo, eu tinha 15 anos quando eu fui mudar pra São Paulo, eu trabalhava de barman numas baladas muito underground, numas baladas muito estranhas. E um dos primeiros vinis, um dos primeiros discos que eu ouvi foi desse cara. E eu ficava imaginando assim, mano, como será que deve ser um DJ? Porque não era popular naquela época, o DJ não tinha um espaço assim, ó. Tanto que nesse lugar que eu trabalhava de barman, o DJ ficava dentro de uma cabine, você nem via o DJ. E eu só ficava imaginando assim, como será que é? Como será que é a vida de um DJ e tal? E uma das minhas referências nessa época era o Sven Väth. Depois eu vim para Milão, comecei a ser DJ, continuei acompanhando o trabalho, mas para mim era tipo assim, sei lá, Sven Väth no céu e o resto dos DJs aqui na Terra. E aí um dia, não tem muito tempo, foi esse ano, tem uns 3 meses, eu tava voltando de uma lojinha que eu tinha ido tocar, e aqui eu não tô desmerecendo nada, eu adoro tocar em loja, adoro tocar nesse tipo de evento, dá uma grana boa, você pode fazer um setzinho mais conceitual, mas eu tava voltando de bicicleta dessa gig, assim, eu tava atravessando a cidade, literalmente, meu celular tocou, e geralmente eu nunca paro para atender o telefone, e eu não sei por que me deu na cabeça de parar. Eu parei a bicicleta, atendi o telefone, e era um pessoal de uma produção falando assim, Michael, a gente vai fazer um after party de um desfile,
e o DJ vai ser o Sven Vath, e a gente queria te convidar, vai vendo, mano, a gente queria te convidar para abrir e fechar o set dele. Eu fiquei assim, tipo, a primeira coisa que eu fiz, a primeira reação que eu tive, eu nem sei se eu podia ter feito ou não, foi gravar um stories no DJ do Zero e contar isso pra vocês. Aí chegou o tal dia, a gente foi fazer o soundcheck, e eu cheguei lá, tinha aquele mixer analógico, que não é popular, assim, os DJs usando, os giradiscos dele, né, os vinis dele, e os 2 CDJs assim do lado, 3, 4 técnicos de som, arrumando as paradas e tal. E aí eu fiquei olhando pra aquilo, olhei as bolsas de vinis dele, eu falei assim, mano, isso aqui não tá acontecendo, tá ligado? Enfim, eu fiz a abertura do set e tinha mais uns 3, 4 DJ que era de uma outra organização. Na real, assim, a organização era até meio que bagunçada. E aí eu toquei por volta de uns 45 minutos e nos últimos 15 minutos do meu set, ele tava lá. E aí na minha última track, ele entrou assim na cabine do DJ, eu juro pra vocês, assim, deu até uma tremida, porque, cara, você imagina quando você tinha 15 anos, era um calango do interior, você ouvia a música do cara e de repente você tá com ele assim na sua frente, e aí ele fez 3 horas de set assim, ó, coisa mais linda do mundo, uma interação com o público, sorriso, olhava para as pessoas, acenava para as pessoas, sem, tipo assim, na maior humildade. O cara, em teoria, não precisava daquilo, ele é o Sven Vath. E aí tinha essa pressão de quem vai tocar quando ele fechar, quem não vai tocar quando ele fechar, porque tinha esses outros 3 DJs lá, que era desse clube também. Minha esposa estava comigo, ela estava até fazendo uma live pro DJ do Zero, do Sven tocando. E aí eu chego no manager dele e falo assim, ó, pô, beleza, foi um prazer, tô indo nessa, tem outros DJs aí e tal. Aí o cara me pega, me segura pelo braço e fala assim, espera aqui, espera um minuto. Volta na cabine do DJ, fala alguma coisa com o Sven, volta em mim e fala assim, não, o Sven falou que gostou muito da música que você fez no começo e ele só vai passar a cabine pra você, porque ele não sabe quem é outros DJs e ele ouviu você tocando, gostou da sua música, acha que tá na mesma pegada, então você vai entrar assim que ele terminar o set. E eu fiquei meio assim, eu olhei pra minha esposa, eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, por quê? O que foi? Você tá com medo? Tipo, pra me dar coragem, tá ligado? Eu acho que no fundo eu realmente tava com medo. E aí, quando ele tava no último disco, ele só fez assim com a cabeça. Eu fui entrando, o manager dele falou assim pra mim, ó, você quer que eu coloque a última música dele a tempo junto com a sua? Porque ele tá tocando com vinil, não tem BPM, essas coisas, né? Daí eu olhei assim pra ele, eu não sabia se falar não, era uma falta de educação e tal. Eu falei assim, não, de boa. E cara, foi uma sensação assim sinistra. Por quê? Porque, pessoal, deixa eu explicar pra vocês rapidinho essa parada. Não é todo DJ, não é todo DJ que consegue entrar de um vinil para o CDJ. Por quê? Porque o vinil, ele não tem uma marcação de BPM. Não existe o grid da música. Você tem que mixar com o ouvido. É por isso que eu insisto tanto até com os meus alunos. Aprende o beatmatch, aprende a olhar o grid, não tem problema nenhum. Mas quando você se habituar com isso, você começa a treinar o seu ouvido, porque é muito importante para o cara falar que ele é um DJ, ele precisa mixar sem olhar o BPM. E aí eu lembro que ele tava meio que de costa, assim, arrumando os discos dele, o último disco dele rolando, assim. Eu entrei com a track, aqui na Itália a gente fala, eu dei 2 corpeto, né? Eu dei 2 batidinhas, pum, pum, percebi que tava no BPM certo e entrei. E naquele momento ele virou, olhou pra mim, eu fiz assim pra ele e ele pegou e fez assim de volta pra mim. E ele veio até a mim, me deu um abraço e depois ficou ali uns 10 minutos dançando na minha música. Foi esse vídeo aqui, ó. Eu juro pra vocês que aquele momento, pra mim, foi um dos momentos mais felizes da minha carreira. Porque tanto o pai, que é o Sven Vath, quanto o Luciano, que foi cria dele, quanto o Marco Carola, que foi cria dele, eu já tive a oportunidade de abrir e fechar set para essas pessoas e sempre ser elogiado. Porém, eu acho que eu exagerei um pouco contando da minha experiência sobre isso, porque o sentido de contar a história desses DJs aqui é mostrar para vocês o que vocês podem aproveitar disso e mostrar para vocês que não é tudo que você vê na mídia, não é tudo que você age de base com o seu conhecimento que é de verdade. Cada caso é um caso, cada história é uma história. A gente está falando de um DJ que hoje tem quase 60 anos de idade.
A gente está falando de um DJ que toca há mais de 40 anos e não tem ideia e não pensa em se aposentar. Então, às vezes a gente fica naquela paranoia assim, ah, mas se a minha carreira não der certo, se eu fizer uma música que não é uma hit... Cara, olha só, o cara fez uma música que virou uma hit, poderia deixar ele um popstar, e ele decidiu desaparecer para voltar na filosofia dele de clubbing, que é organizar a festa dele, que é se divertir com o público. Então a gente começa a quebrar vários tabus quando a gente começa a estudar a história dessas pessoas. O cara não tinha espaço, ele não estava satisfeito com o que estava rolando em Ibiza, ele foi lá e organizou a própria festa dele. Ele ficou famoso porque fez uma música mais comercial, foi lá, desapareceu e voltou super underground. O cara não tinha grana para pagar um hotel para ficar em Ibiza, ou sei lá o que deu na cabeça dele. Ficou 3 meses morando no meio de uma floresta hippie. Ele, junto com os amigos dele, eles iam nos lugares, nas chácaras, nas barraquinhas de praia, pedir para os caras deixarem eles fazer os afros. Então existe um amor dele extremo pela a arte de ser DJ, tá ligado? É o que deixa o cara ser feliz, é a razão da vida dele é ser DJ. Aqui eu não tô falando pra você que você tem que abandonar tudo e ir no meio de uma floresta em Ibiza viver pra ser DJ e ir no Amnésia pedir pra fazer sua festa, tá ligado? Mas, mano, sério, imagina se você investir 10% da sua energia em organizar uma festinha com seus amigos, onde você vai tocar os records, né, as músicas que você gosta, que você não tem que seguir um flow de trending, do que tá na moda, do que é isso, do que é aquilo. Não. Você tá ali se divertindo com seus amigos. E você começa devagarzinho a fazer isso virar um business. Aumenta um pouco essa festa. Ou coloca na sua cabeça, por exemplo, assim, ó, não me interessa, esse ano no verão eu vou pra Ibiza e eu quero entender como que é essa vibe. E diga-se de passagem, eu faço isso todo ano. Cara, economiza, cria um plano, velho, economiza, sei lá, economiza no iFood, compra um tênis a menos por ano, se organiza, tá ligado, velho, investe, sei lá, mano, inventa alguma coisa e faz uma viagem dessa uma vez por ano, porque quando você vive nesses ambientes, quando você vai nesses ambientes, a sua mente, velho, ela faz isso aqui, ó, bum, ela fica desse tamanho. E você para de se bloquear com a opinião dos outros, você para de pensar que assim, ah, não, essa parada é tão difícil, não é pra mim, nunca vai acontecer. Você começa a pensar diferente, tipo, ok, se eu fizer isso, vai dar isso, se eu fizer isso e isso vai dar bom, então eu vou começar devagarzinho, sem pressa, mas sem pausa, a fazer isso. Ah, eu tô ficando velho, tenho 30 anos, acho que já passou meu time. O cara tá com quase 60 e ele não tem ideia. Ele mesmo fala, tipo, eu não sei quando eu vou parar, eu não acredito nem que eu vá parar, porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que me deixa feliz. Então, assim, não tem idade, não tem lugar no mundo, não tem estilo. Se você é um DJ de reggae, cara, se joga naquilo. Se você é um DJ de tech house, se você é um DJ comercial, procura a melhor seleção de música comercial e seja o melhor naquilo. Se você é um DJ de house, cara, se você é um DJ de club em geral, um DJ open format, seja no seu mundo o melhor dentro daquela sua área. Mas seja isso pra você, não por ego, não pra mostrar pras pessoas. Quando você faz isso pra você, de um modo ou de outro, transparece. Quando eu fui abrir o set dele, eu fui nesse flow de tipo assim, eu quero que o cara se sinta confortável quando ele começar a tocar. Eu quero que ele pegue uma situação, de um verdadeiro warm-up, de uma festa que tá para começar e que a gente está organizando essa festa para ele, porque essa é a mágica do warm-up. É você preparar, você esquentar a pista e você esquentar o DJ que vai entrar, porque ele é a estrela, ele vai entrar ali naquele flow e vai falar assim, mano, que festona. E quando o cara tem uma puta experiência, igual o Sven Väth tem, acontece o que aconteceu, que ele falou assim, esse cara abriu pra mim, eu gostei da vibe dele, agora eu quero que ele feche pra mim. Eu não fui lá igual os outros DJs brigar, falando, não, depois vou eu, vou aquilo. Aliás, eu fui falar tchau pro cara, já porque eu não gosto desse tipo de situação que, eu tenho que pedir, eu tenho que falar. Os caras já tinham me pagado, eu já tinha aberto o set dele, eu já tinha, mano, visto o set do cara inteiro, pra mim já tava mais do que o suficiente. Mas o plus veio, que foi fechar o set dele, porque eu fiz aquilo pensando em festa, pensando em diversão, eu não fiz aquilo pensando que alguém vai me olhar, vai ver que eu sou isso, você é aquilo, que eu sou o melhor. Não, cara. Foi simplesmente, como eu disse pra vocês, pra esquentar, fazer o warm-up dessa festa pro King, que é o Sven Väth. Eu espero que essa história tenha te inspirado, tenha te ajudado de alguma maneira. Amanhã eu tô aqui de volta e lembra, essa semana eu tenho um big announcement. Eu tenho uma notícia grande, uma notícia muito boa para dar para vocês que seguem aqui esse canal. Então é isso.
Tamo junto e até amanhã. A minha vida, ela é 8 ou 80. Há minutos atrás, você tá tocando com o Sven Vath na festa mais top da cidade. E minutos depois, você tá de bicicleta comendo tacos. Tamo junto. Deus na frente sempre.